Olá, boa noite a todos e a todas. Estamos iniciando mais um Papo de Gestão. Dessa vez eu espero que esteja tudo tranquilo, que vocês estejam nos assistindo. O Zoom dessa vez está funcionando, então eu espero que corra tudo bem. E nós vamos começar então o nosso papo. Eu já estou aqui com a presença do Joy Colares. Deixa eu ver aqui onde está meu amigo Joy Colares, ele já está por aqui. Tá aí. Joy Colares, você está nos ouvindo? Eu tô contigo aqui. Mas você está na tela ou não, né? Estou aqui pelo Zoom, né? Sim. Mas acho que aparecemos agora, né? Aparecemos. Estamos aqui no ar e vamos aguardar aqui a presença dos nossos convidados, que vão chegando aqui pouco a pouco. Nós vamos aguardando eles aqui para a gente começar o nosso papo de hoje, falando, tem muita coisa para se falar aqui sobre o nosso varejo, sobre o que está acontecendo no nosso segmento. Tem muita coisa para se falar aqui sobre o nosso varejo, sobre o que está acontecendo no nosso segmento. Já temos aqui a presença da Rosemary, que está nos assistindo, do Paulo Lúcio, que está toda terça-feira aqui com a gente. Já temos aqui a presença da Rosemary. Ô Joy, aproveitar, esperar um pouquinho aqui para a sua apresentação. Também tem o Mário Pacheco, que está chegando aqui. Grande Mário, gente muito boa, meu companheiro de trabalho no Sebrae Pará. Tem outro amigo nosso aqui, ó, Frederico Pena Leal, presidente do Cine Loja de Recife. Seja muito bem-vindo aqui, Fred. Grande Fred. Grande Paulo Lúcio, é meu colega de Petrobras, fomos gerente de vendas juntos, lá eu e o Paulo Lúcio, meus bons tempos de Petrobras. O Fred Luz está aqui, o Fred Luz é o candidato do Novo, que é um amigo nosso também, varejista, que é candidato do Partido Novo aqui no Rio para prefeito da cidade. Mas esse é o nosso amigo Fred Pena Leal, que é o nosso presidente do Cine Loja lá de Recife. O meu amigo Joy, eu quero passar a palavra para você se apresentar aqui. O palco é seu, o espaço é seu para você se apresentar. É um prazer muito grande. O Joy Colares é uma liderança lá do varejo não só de Belém, mas do estado do Pará. Ele é um empresário lojista, é presidente do Sindicato dos Lojistas lá de Belém, é diretor da Câmara de Dirigente Logista, da CDL, é presidente do Conselho de Turismo, ou seja, ele tem uma liderança forte na área de varejo e serviço lá em Belém, e é um prazer muito grande estar aqui com ele para a gente falar um pouco sobre o que está acontecendo nesse período de Covid. Nós já estamos aí ameaçando sair, graças a Deus, da Covid, e como a gente sair desse período de crise aí da Covid-19. Está aqui o Luiz Carlos Cardoso, o Tosta, o Renato Guedes, o professor Renato Guedes também está com a gente, e a palavra está contigo para que você possa dar o seu boa noite aí
e fazer a sua apresentação, meu amigo Joy Colares. Vai lá. Obrigado, Joedir. Bem, eu tenho só, posso dizer, literalmente 62 anos de varejo, porque a nossa loja, o seu Colares e a dona Alice, abriram a loja no dia 16 de abril. Eu nasci no dia 24 de abril, ou seja, 8 dias depois que a loja abriu. Desde então, eu não tenho só a barriga no balcão, eu já comecei com o berço dentro do balcão. Minha carteira de trabalho foi assinada aos 14 anos, naquela época não tinha nenhum problema, ninguém morria por causa disso, ou seja, eu já tenho aí 48 anos de militância no varejo, desde que assumi a primeira. Eu era responsável, na época a gente tinha loja de confecção, que é a origem da empresa, e eu era responsável pelo estoque de calças masculinas. E daí em diante passamos por vários ramos, fomos para papelaria, lanchonete, artigos de decoração, artigos de festa, fomos para material eletrônico, móveis para escritório, que é onde nós estamos agora. Nossa empresa tem de continuidade 62 anos de atividade. Numa loja estou eu e meu irmão, Alberto, que somos sócios dela. Meu pai faleceu em 2016 e a minha mãe em 2017. Mamãe trabalhou até às 19h30, fechou a loja, foi para casa e teve um infarto às 23 horas, ou seja, 83 anos, tinha duas lojas, no centro, uma no que ela tomava conta. Então, é nessa escola que eu fui criado. Desde cedo, meu pai era do CDL, eu frequento as reuniões e as convenções do CDL de Belém desde os 12 anos, e aí fui presidente do CDL de Belém, presidente da Federação do Estado do Pará, vice-presidente por 10 anos da CNDL, depois assumi o cargo de diretor financeiro do Sebrae Pará, depois diretor técnico do Sebrae Pará. Hoje, presido o Cindy Lojas Belém, sou diretor do CDL de Belém, diretor da Federação do Comércio, diretor de turismo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Pará, porque em 2015, a convite do governador Simão Jatene, eu assumi a Secretaria de Junta de Turismo do Estado do Pará e passei 4 anos lá. E hoje, desde que foi criado o cargo na gestão da Federação do Comércio, eu assumi o cargo de diretor do turismo, por razões óbvias. Então, a gente milita, sou presidente do Conselho Empresarial de Turismo da Federação do Comércio do Pará e presidente do Conselho Municipal de Turismo de Belém, representando a Federação do Comércio nesse conselho. Comecei a minha vida acadêmica em geologia, cursei 5 anos, mas não concluí, faltaram 6 cadeiras para concluir o curso de geologia. Lá estamos falando de 1977 a 1981, o boom aqui do Projeto Carajás, da Geopetra, então era a profissão do momento. Passei rapidamente pelo Exército Brasileiro, sou oficial R2, segundo tenente de infantaria, sou boina verde, embora a barriga hoje não sinalize, mas passei 2 anos e meio no Exército, aí fui transferido para Cucuí, fronteira do Brasil com a Venezuela, e aí eu pedi para sair porque iria atrapalhar tanto a minha vida profissional como a minha vida acadêmica. Mas foi uma grata experiência que carrego isso até hoje com 2 palavras: hierarquia e disciplina. Então, hoje a gente fiz vários cursos de especialização, inclusive no varejo em Milão, na Universidade Católica de Milão e na Universidade Luiz Bocconi, com alguns cursos de MBA, tanto em gestão como em varejo. Então, tem um pouquinho de experiência aí para falar alguma coisa e para analisar a situação que nós estamos passando, que é inusitada, nunca aconteceu no mundo inteiro. Não, no mundo até já 100 anos atrás, que foi a peste negra, mas não nos tempos modernos, não no pós-guerra.
E mesmo as crises anteriores, as epidemias anteriores, as pandemias anteriores, né? Como em 1370 teve a peste negra, depois, ou seja, todos esses eventos nunca tiveram provocaram um impacto tão grande na sociedade quanto o que nós estamos vendo hoje, que é a Covid-19, né? Porque, em função da comunicação global, né? A contaminação ocorreu um curto período de tempo. Ela começou na China e, em poucos meses ou em poucos dias até, se espalhou pelo mundo todo, e todas as cidades e todos os países foram afetados. Então, pela primeira vez, se teve um evento dessa natureza que atingiu todas as cidades do mundo, ou seja, todos os países, todos os segmentos da economia, de alguma forma, foram atingidos, e todos os países. Então, e todas as classes sociais, ela também não poupou ninguém, ou seja, então, foi a primeira, vamos dizer assim, a primeira crise democrática que ela atingiu todos os povos e todos os segmentos da economia. É claro que a gente, quando fala de crise, de pós, essa palavra tem até apagado o nosso dicionário na crise, mas quando a gente começa a falar sobre o que está acontecendo, a gente precisa sempre pensar e não generalizar, né? Porque o Brasil, nós temos diversos Brasis, né? 27 estados, cada estado com a sua característica diferente, cada um foi impactado de uma maneira diferente, cada cidade foi impactada de uma maneira diferente também, e, de um modo geral, o próprio varejo foi afetado também de maneira diferente. Por exemplo, o segmento de atacarejo, que é o atacado e varejo, são os supermercados, né? É o segmento que mais cresce hoje, ele teve um boom, ele teve um aumento de venda elevado. O segmento do supermercado também aumentou, não aumentou tanto quanto o atacarejo. O segmento de farmácia também teve um pequeno aumento. E o turismo, que é a sua área, para você ter uma ideia, você sabe disso, você trabalha, ligado a isso, o turismo hoje está faturando 10% do que faturava, né? Os segmentos que estão conseguindo faturar, né? A hotelaria voltou um pouquinho, e a aviação mais por uma necessidade. A aviação só não parou por causa da importância econômica e social dos aviões voando. Eles iam parar, mas o governo teve que manter, porque, por exemplo, Macapá você só tem acesso se for por avião ou pegando um barco aqui em Belém e chegando em 2 dias lá. Então, é o turismo por isso. Só senão esses números seriam piores. Pois é, então você vê o seguinte, um setor que está faturando 10% do que faturava antes é praticamente sem faturamento, né? A gente pode considerar sem faturamento. O segmento de bares e restaurantes também sofreu muito, né? Ou seja, não impactou todos da mesma forma, mas todos foram impactados. E qual é o grande desafio, né, que eu quero levantar aqui para a gente discutir sobre ele? É que nós que estamos aqui enquanto consumidores, a gente passou por uma transformação muito radical nesse período, né? Todos nós, antes de entrar no ar, a gente estava conversando aqui sobre os primeiros dias. Eu passei praticamente 100 dias dentro de casa sem sair. O primeiro dia eu fiquei com medo de apertar o botão do elevador, fiquei com medo ou seja, até de entrar no carro eu tinha medo. Então, ou seja, mudou muito o comportamento do consumidor e ele saiu disso mais exigente, querendo mais conveniência, querendo menor preço, até porque a renda de todos nós estamos mais pobres do que em 18 de março, com certeza. Com exceção do funcionalismo público, né? Estamos mais pobres. Funcionalismo público, não. Salve uma raríssima exceção, mas todo mundo
vamos dizer assim, os seres humanos normais, né, estão mais pobres. E É isso, verdade. nós estamos muito mais exigentes com isso, né? Então, o que que precisa? Quem vai sair da crise melhor, que é uma coisa que eu gostaria de levantar para a gente conversar, é aquele que está entendendo o que está mudando na cabeça do consumidor. Ou seja, aquele que conseguir entender esse novo consumidor e criar as condições necessárias para atender as suas expectativas, esse sim vai sair bem da crise. Agora, quem não tiver preparado para isso, quem estiver esperando aquele consumidor antes de 18 de março, realmente vai ter muita dificuldade. Essa ontem eu estava participando de uma live com o Marco Aurélio Gouveia de Souza, que é o maior consultoria da área de varejo que tem, que é a Gouveia de Souza, e a gente estava conversando justamente sobre isso, sobre como é que as pessoas, como é que as empresas vão sair disso. E a conclusão que a gente chegou, ou seja, o consenso que a gente chegou, é que vai sair aquele que entender melhor esse novo cliente e conseguir fazer as coisas para atendê-lo. Como é que você está vendo essa saída, já que nós estamos aí num procedimento de pouso da saída da crise, como é que você está vendo essa saída e o que o empresário varejista, como é que você está vendo essa saída para principalmente o pequeno e médio empresário varejista? Verdi, como tu disseste no início, nós temos um país, o pessoal usa esse termo de dimensões continentais, e no caso, quando a gente fala de Brasil, esse comparativo é possível, porque temos a Austrália, que é um continente quase do nosso tamanho. Cada 27 estados, cada estado com uma realidade diferente, várias cidades. Vejamos aqui, por exemplo, aqui em Belém. Aqui em Belém, nós só efetivamente tivemos o comércio em lockdown no dia 7 de maio. Né? Os primeiros já no dia 17 de março. É só fazer 17 de março, o primeiro caso que o Brasil decretou a pandemia. No dia 19 de março, o governo do estado do Pará publicou o seu primeiro decreto e nós, aqui no Sindilojas Belém, já chamamos o presidente do Sinticlob, que é o Sindicato Laboral, e já fechamos o primeiro termo aditivo à convenção coletiva. O que nós fizemos nesse termo aditivo? Reduzimos a jornada de trabalho para 7 horas, horário de funcionamento das lojas para 8 horas, loja de rua de 9 às 17, e as lojas no shopping center, que só durou um dia, praticamente, o shopping center aberto, de 12 às 20 horas, que foi o horário proposto por eles mesmos, pelas administradoras de shopping, e reduzimos, antes da medida provisória 936, nós já adotamos aqui a redução, a suspensão do contrato de trabalho com uma ajuda de custo e com a possibilidade de uma carga horária de 60 horas de treinamento. Nós contratamos imediatamente, já vínhamos trabalhando com uma ferramenta que foi desenvolvida dentro do Sindilojas, do Sinditreina, e colocamos à disposição dos empresários logísticos. Mas fechado mesmo, as lojas de Belém só ficaram fechadas a partir do dia 7 de maio até o dia 25 de maio. Ou seja, comparado com Belo Horizonte, comparado com Teresina, comparado com Porto Alegre agora, nós passamos um período muito pequeno de lojas fechadas. Né? De 17 de março a 26 de abril, nós trabalhamos com esse horário de 8 horas de funcionamento. De 26 de abril a 7 de maio, com delivery, as lojas funcionando, mas com entrega delivery, sem atendimento ao público, mas funcionando. O lockdown de 7 a 25. Em 26 de maio, nós voltamos a delivery. E em 1º de junho, o comércio voltou a abrir, funcionando em 8 horas. Então, efetivamente, fechado, nós passamos muito pouco tempo. Mas tivemos 2 problemas. Primeiro, porque a população, logo no início, embora as lojas estivessem abertas, a população foi convidada, indicada, recomendada que ficasse em casa, claro, por causa da contaminação, e essa população
No primeiro momento, efetivamente, não saíram de casa, embora as lojas estivessem abertas, mas o movimento não existia. Então, as lojas fechavam, principalmente no centro comercial, fechavam às 14 horas, 15 no máximo, embora pudessem funcionar até 17. Também veio o problema, além do medo da população de sair à rua, veio a cessação, ou melhor, a cessação da sua renda. Nós temos uma economia informal muito grande aqui no estado do Pará. Na cidade de Belém, dos seus 750 mil, que é a população economicamente ativa da cidade, temos 1.480.000 habitantes, uma população economicamente ativa de 750 mil, mais uma informalidade em torno de 300 mil pessoas. Então, esse pessoal ficou sem ter renda. E quem não tem renda não consome. Não consome, esse é o problema. O efeito também foi muito grande aqui. Com o auxílio do governo, que foi nós temos que isso ainda vai ser escrito na história, não só a pandemia, mas essa operação. A Caixa Econômica, embora com todas as críticas que a Caixa recebeu, fez um trabalho espetacular de botar 60 milhões de pessoas tendo acesso a um benefício, e que isso, sem dúvida alguma, veio para o consumo. E estamos aí vivendo esse momento, vai reduzir para 300, mas se juntarmos isso com o Bolsa Família, ainda é para o pequeno varejista, que é 95% do comércio aqui do estado do Pará e em Belém em particular, ainda garantirá um funcionamento. Como vamos sair, que foi a tua pergunta, e eu tive que fazer toda essa introdução para chegar no como, é o seguinte, é outra realidade também. Eu já vi aqui, você já entrevistou grandes varejistas, donos de rede, gente que já tinha um site de venda, já estava funcionando esse site de venda, aí Americana, Magalu, a Casas Bahias, e essas lojas não tiveram muito problema, muito pelo contrário, o Magazine Luiza aí deu um salto. Eu acho que aquela observação daquele consultor lá atrás, que quando veio o Amazon para o Brasil, que provocou a Luiza Helena, dizendo se ela não tinha medo de acabar, ela e o sobrinho ouviram o consultor e já começaram a trabalhar lá atrás. Tanto que, eu não sei se você sabe que as primeiras lojas virtuais do Magazine Luiza foram aqui no Pará, lá na Serra dos Carajás, num projeto lá na sede da mineração, na sede do município, porque só tinha um exemplar de cada produto na loja e era comprado através do código de barra fotografado, o pessoal lá e eles mandavam integrar. Então, isso já tem aí 4, 5 anos atrás. Mas essas lojas que já tinham o seu site de vendas continuaram e acho que não tiveram muito problema. Pelo contrário, aumentaram suas vendas. Quem não tinha esse site foi para os e-marketplace, locais onde várias lojas estão trabalhando e aí o pessoal está se virando. Agora, imagina se fosse essa crise viesse antes do Facebook e do Instagram, que foram onde muitos varejistas e muita gente com renda própria, autônomos, se seguraram para fazer a sua comercialização. Então, ainda temos empresas, por exemplo, aqui nos bairros da periferia de Belém, as lojas que ficam perto das feiras, do supermercado, não tem site, não tem marketplace, não tem Instagram, não tem Facebook. Por quê? Porque o público que ela atende também não tem smartphone para trabalhar, para ter acesso com isso. Quem tem smartphone, muitos não têm cartão de crédito para fazer suas compras, não tem conta bancária. Então, essa recuperação ela ainda vai, tanto para as lojas quanto para os consumidores, ainda vai demorar um pouquinho. Mas tem esse contingente de lojistas e de consumidores que estão fora desse exército, mas estão aí consumindo. Todo dia... Deixa eu só fortalecer o que você falou. Essa manchete aqui, eu não sei se dá para ler aí,
que as grandes lojas Tá. cresceram, né? Mais um pouquinho para frente. Ou seja, as grandes lojas, Mais em cima. deixa eu ler aqui, grandes varejistas crescem mais que o dobro do comércio em geral. Ou seja, aquilo que você está falando. Os grandes estavam preparados, né? E cresceram o dobro do pequeno. E agora, qual é um desafio também do pequeno? É que, com esse novo consumidor mais exigente, e com as grandes empresas oferecendo produtos, entregando na própria casa, em qualquer lugar do país. Esse pequeno empresário, e aí entra a sua instituição, que eu sei que, assim como o sindicato aqui do Rio de Janeiro, do qual sou vice-presidente, o seu sindicato é forte também, há uma necessidade da gente ajudar esse varejista no sentido de capacitá-lo melhor, né? Porque se ele não melhorar todo o seu processo de gestão, afinal de contas, esse é o objetivo aqui desse papo de gestão, né? Você sabe que eu sou um estudioso aí de gestão, de varejo, eu fiz meu doutorado, eu fiz mestrado em gestão estratégica de negócio, fiz doutorado em administração com foco em varejo, então eu sou um dos poucos PhD de varejo do Brasil, ou seja, um estudioso do assunto. E eu não vejo saída do pequeno varejista, né, se ele não melhorar a sua capacitação. Eu venho falando há uns 5 anos, que o varejo brasileiro tinha 3 grandes desafios. Além daquele montão de desafios que a gente conhece, ele tinha 3 grandes desafios. O primeiro era melhorar o processo de gestão para tornar o negócio mais competitivo. Continua cada vez mais válido isso. O segundo, melhorar a experiência de compra do cliente para que o cliente sinta vontade de ir à loja. E o terceiro é operar em mais de um canal de venda, não ficar só na loja física, para que o cliente pudesse comprar na hora que ele quisesse, do local que ele estivesse. Esses 5 desafios, esses 3 desafios, eu venho batendo neles há muito tempo e eles agora se acentuaram cada vez mais. Então, há uma necessidade. E muita gente entrou, né, no múltiplo canal, ou seja, pelo menos o segundo canal da loja física, mais o virtual, em função de uma necessidade que foi o maior impulsionador da tecnologia, na verdade, foi a Covid-19. Né? Ele conseguiu antecipar todas aquelas tendências que a gente viu em janeiro lá em Nova York, na NRF, elas foram todas antecipadas. Então, esses desafios é que quem está nos assistindo tem que pensar como é que eu vou fazer para melhorar todo o meu processo de gestão, para tornar o negócio mais competitivo, para enfrentar essa forte competição que está aí no mercado. Né? Segundo, melhorar a experiência de compra do cliente para que ele sinta vontade de ir à loja, porque ele hoje pode comprar tudo de casa. E aí nós temos um desafio, porque quem comprava no virtual era a geração milênio. XYZ, né? Ou seja, o YZ, os nascidos a partir de 1982, que são os milênios, né? Até 94, geração X, e a partir de 94, a geração Z. E o que aconteceu? Os que são os nativos digitais. Esses eram os compradores pela internet. São os que nasceram na era analógica, nós, né? E somos migrantes para a era digital, né? Mas esse teve que fazer vamos dizer assim, um mergulho, uma imersão no virtual, porque ele não podia sair de casa para comprar. Aí o que aconteceu? Ele viu que era possível comprar sem precisar ir à loja. E agora ele aproveitou isso, viu que é mais cômodo ele comprar de casa, e quando voltar, ele vai continuar comprando. Então, a loja física precisa ser muito mais um local de conveniência, mais uma conveniência diferente da passada, né, de experiência, para que o cliente sinta vontade de ir à loja. Então, esses 3 desafios é o que a gente precisa ajudar, principalmente o pequeno e médio varejista,
para tentar sobreviver a isso. O que você acha desses pilares aí? Eu acho uma análise perfeita e aí são vários pontos que eu queria comentar. A primeira questão, me parece que o varejista que está desesperado é o médio varejista, aquele que tinha 3, 5, 10 lojas, que não é grande, não tem um porte ainda para concorrer com as grandes redes, principalmente as grandes redes de eletrodomésticos, que hoje já estenderam, além de móveis, vendem até alimentos. E o pequeno, o médio, eu tenho muita preocupação com o elenco de lojistas que estão nos 5 shoppings. Belém tem 5 shoppings e a Ananindeua, que faz parte da Grande Belém, tem mais um. Então, 6 shoppings. Eu vejo os meus colegas lojistas daqui no Pará, que tem uma loja em cada shopping, ou tem 4, tem 5 lojas, esses estão desesperados, porque ele é exatamente esse pessoal que é o mais prejudicado e foi o mais afetado. Então, eles precisam desesperadamente do apoio da gente, desse treinamento, dessa capacitação que você está falando, e a gente tenta, colocamos o Sinditreina aqui, que é interessante, tem muito conteúdo, tem a sua Universidade do Varejo, que a gente vai falar dela mais tarde, mas a minha maior preocupação é com o médio varejista. O pequeno, ele continua atendendo a esse público de menor poder aquisitivo, que é a grande maioria, mas com menor poder aquisitivo. Outro ponto a comentar é essa inserção. E esse pequeno, só reforçando o seu ponto, esse pequeno ele consegue construir, já ter uma construção de um relacionamento com o cliente, que é eu vou na loja do Joia. Então, ele já construiu um relacionamento que ele consegue manter e as pessoas vão à loja dele porque o conhece. Esse que ele ainda loja, ele não tem tecnologia para usar a tecnologia a seu favor nesse sentido e nem ele tem a capacidade de estar atendendo o seu cliente. Então, ele saiu de um patamar, você tem toda a razão, ele saiu de um patamar que ele era referência, né, e hoje ele não usa as tecnologias que os grandes utilizam, e então ele está no vácuo, vamos dizer assim. Está no vácuo, exatamente. Está no vácuo. Está no vácuo. Outra questão é do ponto de vista do consumidor. Eu tenho certeza que teus filhos, teus netos, os meus filhos, as minhas netas, minha neta ainda, eu tenho um neto de 18 anos, o resto é tudo pequenininho. Mais as filhas que estão na faixa dos 20 aos 30 anos, esse pessoal já consumia muita coisa, principalmente alimentos através da internet, e hoje vai continuar comprando qualquer coisa. Mas tem esse pessoal que entra agora, os analógicos. Esse eu acho que entrou um exército de consumidores que vai fazer a diferença no comércio eletrônico. Nós estamos aí vivendo a Semana do Brasil, eu não sei aí no Rio de Janeiro, mas aqui em Belém, embora o sindicato do Sindilojas tenha feito um esforço muito grande de divulgação, colocando no seu site, no Facebook, no Instagram, os links para que o pessoal baixasse a propaganda, o material de divulgação, só colocando a sua marca, não foi tão apropriado pelo pequeno lojista. E aí eu tenho parte talvez, eu estou imaginando duas coisas. Primeiro, alguns segmentos estão com dificuldade de reposição de mercadoria. Então, o pessoal não quis liquidar os seus estoques com medo que não tenha mercadoria para frente. E outros porque também estão com pouca mercadoria e não querem liquidar porque preferem vender um pouco mais caro e ter um produto e manter um nível de faturamento mesmo que esteja muito aquém daquele lá da primeira quinzena de março. Então, essa Semana do Brasil, ela é representativa. Hoje à tarde eu estava aqui, a minha filha chegou querendo comprar uma televisão. Tem 26 anos.
Então, ela queria comprar uma televisão para o quarto dela e pegou o cartão que ela tem e começou a pesquisar e comprou. Então, tem muita gente que entrou nesse mercado, tinha medo de comprar no comércio eletrônico e, de repente, se viu aí como única alternativa de fazer compra para ter alimento dentro da sua casa com essa ferramenta. Então, nós temos aí a Semana do Brasil, temos aí o Black Friday, que eu acho horrível esse nome, mas está aí, está na realidade, né? É uma data que foi importada dos Estados Unidos, não tem nada a ver conosco, mas está aí. A Semana do Brasil é tentar estar mudando isso, e que também já teve um crescimento significativo no ano passado em termos de venda, e que eu imagino que esse ano, como as coisas estão acontecendo, vai estourar de novo. Então, o comércio eletrônico crescendo em detrimento de certo parte do comércio de rua, que é aquele comércio de rua pequeno, varejista pequeno, esse não é atingido pelo Black Friday, não é atingido. Mas tem um nível médio é atingido iminente. E, dependendo do segmento, ele é extremamente prejudicado se ele não for buscar essa alternativa. Eu estou, inclusive, já que você falou aqui da Semana Brasil, o que eu fiz essa semana? Eu coloquei todos os cursos da Universidade do Varejo, que o nosso curso, um curso básico, nós temos aí uns 10 cursos de prático de gestão de varejo, e eu coloquei, nós colocamos todos os cursos com preço simbólico de R$ 49. Tá? Então, quem quiser, entra lá na Universidade do Varejo e faça a sua matrícula lá, curso de 359 por R$ 49. Uma outra coisa que eu também estou fazendo, e eu convido aqui quem está nos assistindo, amanhã eu vou fazer de 10 às 11, eu vou fazer pelo Facebook não, pelo Zoom, um bate-papo, uma aula sobre gestão estratégica de negócio. Nós vamos falar sobre gestão estratégica, 100% gratuito, né, para que as pessoas possam participar desse nosso evento amanhã, 10 horas. Então, eu estou fazendo aqui esse espaço, ele foi construído justamente para a gente auxiliar o pequeno e médio varejista. E você tem toda a razão. Esse médio varejista que tem 10, 15, principalmente quem está operando em shopping, quem tem loja de destino, né? Ele está sofrendo muito menos do que tem loja de compra por impulso. Isso. Quem tem loja de moda, por exemplo, está sofrendo muito mais do que quem tem loja de alimento, por exemplo, de consumo. Então, o consumo, quem vende produto básico está sofrendo menos. Agora, quem vende produto mais caro, né, de maior produto valor agregado e compra por impulso, esse precisa repensar seriamente o seu negócio. E a gente, Jóia, a gente não muda a nossa cabeça sem informação, né? E você sabe que o pequeno e médio empresário ele é muito solitário. Ele vive lá no cantinho dele, numa solidão muito grande. Então, infelizmente, né? Infelizmente. Tomara que ele acorde agora, que é uma das coisas que eu mais reclamo, essa. Eu coloquei no jornal, até fiz questão que o repórter disse: olha, pode dizer que eu estou criticando, porque essa Semana do Brasil houve uma acomodação com tanta coisa falando, e o pessoal não foi atrás, não foi buscar. A gente faz uma live do Sindicato dos Lojistas com alguma coisa de interessante que a gente sabe que vai falar, que é útil e necessário, porque ninguém faz uma live dessa para falar baboseira, a gente sempre tem uma finalidade de dar uma dica, de instruir, de orientar, e você vê 10 pessoas, 12 lojistas, quer dizer, tem coisa que não dá para entender, o cara está com água aqui no pescoço e não está se preocupando de buscar, de nadar para a margem, é isso que eu não entendo. Você vê o seguinte, né? Esse dia eu estava conversando com o pessoal,
quem vende o produto conhecimento nesse país sofre muito, né? Eu, por exemplo, me propus a vender conhecimento. E o que está acontecendo? Você faz uma live, você tem acompanhado aqui, esse dia eu trouxe aqui o César, que é o presidente de um grupo de empresas que tem 17 mil empregados, né? Patrocina 7 clubes de futebol no Brasil, ou seja, uma grande empresa. Você, ao longo da semana, você tem 100, 200 pessoas assistindo, e ao longo da semana você tem 600. Uma dupla sertaneja faz uma live e consegue botar 2, 3 milhões de pessoas. Então é o seguinte... Isso aí. É triste você ver Exatamente. que você vende conhecimento, uma coisa que é fundamental para as pessoas, e essas pessoas não dão atenção para o que a gente está falando. Então, procurar o sindicato, né? A gente tem aqui o Fred, o Fred está fazendo uma pergunta aqui para a gente. Fred, eu já vou trabalhar a sua pergunta aqui. Ele está dizendo o seguinte: vocês não acham que o maior aperto para o varejista irá ser o mês de janeiro e fevereiro? Ô Fred, a gente já estava conversando sobre isso. O grande desafio de janeiro e fevereiro do varejo brasileiro vai ser a hora que acabar a ajuda de 600, que agora caiu para 300. Isso está ajudando muito, principalmente o pequeno varejista, que é quem atende a grande parte desse público que está sendo beneficiado com essa renda. Então, eu acho que janeiro e fevereiro... E também... Sim, fala. E também, Joedi, quando se acabar os benefícios para a folha salarial aí por parte do empresário, que vai ser difícil manter esses empregos que estão aí. E vai coincidir com exatamente esse período que o Fred está colocando, janeiro e fevereiro. Então, Fred, se a gente não tiver renovação do auxílio, seja ele com qual valor, em janeiro e fevereiro, realmente vai ser um mês muito difícil, né? Existe E a outra que ele perguntou, loja satélite em shopping vai sofrer muito, principalmente as multimarcas. O Fred, o varejo pequeno, né, ele sofre muito, vem sofrendo muito, e a loja satélite ela só vai sobreviver se ela tiver um nicho específico, né? A loja de varejo, pequena loja, ela vai sobreviver se ela tiver um nicho específico, e mesmo assim ela tem que melhorar muito seus processos de gestão para que ela possa tornar o seu negócio cada dia mais competitivo. Não tem jeito. E nós estamos vivendo hoje um sonho, né? Que a gente acha que a crise não está... Para você ter uma ideia, o nosso PIB caiu 9 para a previsão 9,7, e o Peru caiu 27%. O Chile caiu muito mais que a gente. Então, a gente caiu um pouco justamente em função dessa ação do governo, principalmente com essa ajuda. A hora que acabar essa ajuda, a situação vai ficar muito mais complicada. E tem outro fator que eu gostaria de falar. Na Revolução Cultural da China, nos anos 80, quando acabou a Revolução, as pessoas foram para a rua e começaram a comprar tudo que tinha direito. Chama-se Consumo por Vingança, esse título. E no Brasil, na verdade, aconteceu um pouco de gestão por vingança, ou seja, as pessoas ficaram presas em casa durante um bom período, e a hora que elas saíram, houve um pequeno boom nos primeiros dias de consumo e que agora está voltando à normalidade. Então, realmente, a gente vai, para sair dessa crise, o governo vai ter que... Esses dias eu fiz uma live, aqui eu não sei se você assistiu, com ele é diplomata e é professor de uma universidade em Portugal, e essa live foi transmitida para 10 países de língua portuguesa. E o João... Aquela que teve problema de horário, né? Problema de horário, aquela. E ele estava falando o seguinte: o que a União Europeia está injetando de dinheiro no varejo, né? No comércio, no mercado, para evitar uma redução drástica de consumo, é impressionante.
Eu acompanho nos Estados Unidos, lá pela NRF, o que o governo americano está injetando dinheiro, e eles estão brigando no Congresso americano para liberar recurso para o varejo, porque também, se não tiver dinheiro público, o varejo também vai entrar em recessão lá nos Estados Unidos também. Então, nós vamos ter aí pela frente um ano muito difícil. Eu acho que esse ano não está sendo difícil, mas eu acho que a partir de janeiro vai ficar bem complicado. Joedir, você pega uma cidade como Belém, que eu falei há pouco, 1,5 milhão de habitantes. Então, o município de Belém, a área geográfica dele é pequena. Então, em Belém, nós não temos a atividade da agricultura para gerar emprego. Em Belém, o porte das indústrias que tem no município são muito pequenas. Nós não temos um parque industrial no município de Belém. Então, a indústria aqui também não emprega. Quem é que emprega em Belém? O poder público, municipal, estadual e federal. E a gente tem um levantamento feito ano passado pelo DIEESE, que essa massa salarial dos servidores representa 53% da massa salarial do município de Belém, e tu tens comércio e serviço aí, que é quem emprega, só no âmbito do Sindlojas, nós temos uma força de 48 mil funcionários das lojas que estão ligadas ao Sindlojas. Sindlojas não absorve material de construção, nem varejo de gênero alimentício, nem farmácia. Nosso varejo e logística, mas não tem esses 3 segmentos. Então, só nós não temos mais problemas aqui, porque você ainda agora falou que está, depois do boom de consumo que teve na volta, está voltando à normalidade. Mas essa normalidade é 50% menos que a primeira quinzena de março, que para mim é o referencial nosso. Então, se nós não tivéssemos essa massa salarial do serviço público pagando os seus salários, que foram os únicos que continuaram com salários sem nenhuma alteração, foi o serviço público. E nós temos essa ajuda do governo para manter o serviço do comércio. Nós teríamos hoje um grande problema no município de Belém com essa queda, porque, lembre, nós temos 300 mil autônomos aqui que tiveram uma queda de renda muito grande. Então, isso manteve... nós ainda não estamos com problema, porque essa ajuda está vindo para os autônomos, o salário do comércio está mantido e o salário do funcionarismo público está em dia. Mas, como o Fred falou, janeiro e fevereiro a gente vai ter, sim, um problema. A minha maior preocupação é o que ainda está por vir. Eu acho que não mais sair, graças a Deus, não mais por questão do Covid em si, mas aquela crise econômica que o nosso presidente alertou lá no início. E o ano que vem a gente não vamos aqui falar de alarme, nem assustar as pessoas, mas deixando dentro de uma realidade. Esse ano, com orçamento de guerra, né, estados, municípios, governo federal, não estão preocupados, ou estão preocupados, mas estão gastando muito acima da capacidade, porque houve uma redução de impostos enorme, a redução de consumo leva a redução de impostos, né? E ano que vem esse orçamento tem que voltar à realidade, senão tem a lei de responsabilidade fiscal, que certamente os governos estaduais, municipais e o governo federal vai ter que voltar, né? Senão eles vai ser penalizado aí pela lei da responsabilidade fiscal. Então, a gente tem um ano, realmente não é um ano fácil, por isso que a gente tem que, principalmente as entidades de classe, né? Eu sei o esforço que você faz nesse sentido, mas o empresário precisa procurar suas entidades, precisa procurar ajuda, e ajuda no sentido de que é estratégico. O que é estratégico hoje? É conhecimento, informação, né? Que isso as nossas entidades realmente podem levar para o pequeno e médio. Há uma reclamação muito grande do empresariado com relação à atuação das entidades de classe, né?
principalmente, tanto que eu concordo em parte com essa reclamação, tanto que houve brecha para... Hoje nós temos uma entidade que não faz parte da pirâmide sindical, que a gente chama, que é a confederação, as federações estaduais e os sindicatos, que é a UNEX, né? A UNEX, que é a União das Entidades de Comércio e Serviço, ela ocupou um espaço que, no meu ver, a CNC deixou de ocupar esse espaço. Então, a UNEX bem proativa. Essa Semana do Brasil, desde o ano passado, você falou no nome do Marcos Gouveia ainda agora. O Marcos Gouveia, junto com a UNEX, que foi quem lançaram essa ideia, e ela deu... Para mim, ela se consolida daqui, talvez no ano que vem, mas não ainda mais daqui no 4º ano a gente vai consolidar esse período de venda. Nós vamos trocar o Black Friday. Então, as entidades de classe, eu tento de todas as maneiras fazer com que o lojista de Belém, por exemplo, não tenha o que reclamar do seu sindicato. Então, nós mantemos um canal constante de informações. Como eu falei no início, celebramos 2 termos aditivos à Convenção de Trabalho, um baseado na MP 927 e o outro na 936. Editamos 5 cartilhas orientativas, uma, inclusive, foi muito decorreu de uma live que você teve logo no início com um empresário aí do Rio, que é de uma rede de lojas de brinquedo, que ele falou muito na negociação que ele estava tendo com os senhorios dos prédios que ele alugava. Então, ele teve todo o cuidado, porque ele também via que a dona do prédio, que ele chamou a tiazinha, também era a única renda dela, era aquele aluguel. Então, nós fizemos um manual de cartilha de negociação, recomendando uma negociação com os lojistas. Fizemos 2 protocolos de saúde, um foi submetido à aprovação do governo estadual e o outro da Prefeitura Municipal de Belém, orientando o protocolo de volta. Ou seja, nós mantivemos a assessoria jurídica a postos em home office 24 horas por dia, ou seja, a atividade não paramos e na orientação, para exatamente não termos essa reclamação. A única coisa que nós não conseguimos ainda resolver, e não é um problema nosso, é um problema do Brasil inteiro, é a questão do acesso ao crédito. Eu acho que o acesso ao crédito, embora tenha sido feito aí, o governo fez aquele primeiro momento, lançou aquele crédito, depois o Pronamp. Qual é, na minha opinião, e você falou logo no início, tem um colega nosso, o Mário Pacheco, que trabalhou comigo, ele vai rir do que eu vou dizer agora, e eu vou pedir perdão pelo termo que eu vou usar, mas é o único termo que eu tenho. Enquanto essas operações de crédito elas ficarem no modelo antigo da Convenção da Basileia, tendo que ter todas aquelas exigências documentais com certidões A, B e C, e o ânus de plantão for o do gerente da agência, que é o teu operador, né? E que ele tem que prestar conta com o diretor regional dele, com o superintendente estadual, ele tem que ter rentabilidade na agência dele, dentro dos empréstimos que ele fez e tal, e nós não vamos conseguir que o empresário tenha, porque ele, gerente, vai segurar o máximo possível esses empréstimos para não correr o risco dessas operações não darem certo, embora tenhamos todas as garantias que o governo federal deu. Então, esses 4 bancos privados que estamos num mercado bastante restrito e mais o Banco do Brasil, enquanto o gerente da agência for aquele que vai dizer sim ou não, amigo, nós não vamos ter acesso a esse crédito. Ele jamais vai dizer sim, concordo. Vai dizer sim.
Por isso que isso tem que ser tratado. Eu coloquei isso numa live que teve com a senadora Cátia Abreu e mais aquele senador que foi o autor da ideia do Pronamp, é que não pode ser tratado como operação de crédito normal, até porque nós estamos num período anormal. Nunca foi feito assim. Ok, nunca foi feito assim, porque Mas nunca também nós aconteceu isso. tivemos uma crise desse tamanho, né? Então, Exatamente, nunca tivemos uma crise. Então, nós temos que adaptar essas operações, não sei se de crédito, de ajuda, de benefício. É claro que, de maneira e nem hipótese nenhuma, eu estou colocando fundo, que seja benefício, que seja esse do dinheiro seja dado, né? A fundo perdido, não é isso. Mas também não, essas operações não podem ter o rigor que tem. Até porque, além desse gerente, ainda tem aquela situação que a gente estava falando no início, fora do ar, que é botar dinheiro num segmento que o gerente está vendo que não tem que, futuro. que não tem futuro. Né? Nós estávamos falando do turismo ainda agora. O turismo está passando por um problema seríssimo. Né? Mas, Então, Jó, eu vou te interromper aqui, porque o Fred fez uma provocação. Fred, você vai ser um dos próximos convidados para falar sobre Recife aqui no Papo de Gestão. A participação do Fred realmente está muito boa e ele fez uma provocação aqui. O varejo em Recife vende entre 70% e 80% do ano passado e por aí. Se em dezembro vendermos 80%, 90% do ano passado é uma vitória, o Fred, respondendo a sua pergunta, nós no início eu estava falando sobre isso, é a média da cozinha, o fogão e a geladeira. Né? A temperatura média está ótima, mas se você botar a mão no congelador, você vai se queimar. E se você vai congelar e no fogão vai queimar. O que acontece? No varejo, a gente tem que estar pensando o seguinte, por exemplo, o segmento só repetindo o que eu falei lá no início, o segmento de atacarejo ele está com aumento de venda enorme. Então, esse segmento vai vender muito mais do que o ano passado. O segmento de supermercado tradicional também está com aumento. Isso vai vender mais do que o ano passado. O segmento de farmácia está empatado. Então, agora, segmento de moda. Esse segmento não vai chegar a 80% e 90%. Com certeza não vai. Esse, se chegar a 70% do ano passado, eu acho que entre 60% e 70%. O segmento de turismo hoje está faturando 10% do que faturava. Então, essa média, a gente tem que ter muito cuidado ao falar da média, porque depende do segmento, pode ultrapassar os 100% do ano passado e, dependendo do segmento, pode representar 20%, 30% do ano passado. Então, é muito difícil a gente falar assim em percentual. Eu acho que, na média, eu ficaria com 60% e 70%, na média. Tá? Quem consegue... Olha, você tá sendo otimista, hein? Sim, Infelizmente, otimista. Porque Joerdi Fred, quem está nos ouvindo aí, tem uma outra questão que as pesquisas da CNC estão indicando. Primeiro, nós temos um grande estoque de inadimplência no Brasil. Eu vou falar do segmento de semiduráveis, tá? Mobiliário, linha branca e linha marrom, que essa é a minha grande preocupação, que são produtos que são comprados à prestação. Então, nós estamos com um grande estoque aí de inadimplentes. Nós temos também um grande estoque de endividados que compraram aí no ano passado em 24, 36, 48 parcelas e ainda estão pagando, e estão com medo de contrair novas compras de, por exemplo, vamos pegar o fogão e a geladeira, que falaste há pouco, o sofá da sala, a televisão de tela maior, porque não sabem se vão garantir a renda que estão tendo hoje.
Então, esse pessoal também está muito reticente nas compras. Você só está indo às compras se você precisar efetivamente. Se queimar a tua geladeira, aí tu vai e compra uma. Mas, se não, trocar da congelador normal para frost-free, não vai fazer isso agora também, de jeito nenhum. Infelizmente. Eu gostaria de fazer uma colocação aqui para o Fred, para todos que estão nos ouvindo. O varejo precisa de 4 pilares para o seu desenvolvimento. O varejo precisa de emprego, precisa de renda, precisa de crédito e precisa de confiança. Então, eu faço uma pergunta aí a quem está nos assistindo: como é que a gente está enxergando esses 4 pilares para os próximos 6 meses, vamos dizer assim? Se houver uma recomposição desses pilares, né? Crescimento de emprego, crescimento de renda, crescimento do crédito e aumento da confiança, certamente o varejo vai ter um crescimento mais rápido, né? Se a gente não tiver esses 4 pilares fortalecidos nos próximos meses, realmente ele vai continuar patinando. Então, essa eu acho que é o que a gente tem que procurar enxergar, né? É qual vai ser o desenvolvimento desses pilares daqui nos próximos meses. Isso, com certeza, vai impactar positivamente ou negativamente no varejo, na zona do varejo. Joedi, vou colaborar aí. Eu fiquei, outro dia estava fazendo um raciocínio aqui. Agora, imagina se nós não tivéssemos com essa Covid agora, o crédito expandido. Nós estamos com uma Selic de 2%. A gente vinha num crescimento de emprego, uma melhora da renda geral, o crédito a 2% que te permite a venda desse bendito semiduráveis que eu estou falando, e a confiança que, queira ou não, o Paulo Guedes estava trazendo para a sua equipe econômica, o governo, nós estaríamos aí num momento assim de grande expansão do varejo brasileiro. Foi lamentável essa questão aí, não só do ponto de vista da saúde, claro, das mortes que estamos aí aos 110 mil vidas quase, mas nós, como economista, como apaixonado pelo varejo, como o que a gente vinha vendo e ouvindo lá em Nova York, acompanhando, era um ano para a gente estar aqui agora comemorando uma recuperação do nosso varejo muito grande. Mas... O Joy, lamentavelmente, a nossa hora já passou. Nós já estamos aqui com 9 horas e 6 minutos, né? Passa rapidinho o nosso papo. Eu resta agradecer aos participantes, a grande contribuição aqui do Fred, ao Carlos Edinaldo, que entrou agora, a Helena Leite, e muita gente que está aqui nos assistindo, né? Aparecendo aqui para mim 2 nomes que eu não posso deixar de fazer uma referência. Sim. O Albino, que está aí, meu colega de caserna, é um grande construtor, dono de uma construtora aqui em Belém, está aí em grande expansão da Quanta Engenharia, e a Lúcia Cristina, que é minha colega economista, que é economista da Federação do Comércio do Estado do Pará, e que me municia, e muitos dos números que eu dou na minha entrevista eu venho das pesquisas que ela faz e das análises que a Federação do Comércio faz e ela passa para nós. E o Ed, que você falou aí, meu companheiro Ed de Rotary, Clube de Belém Sul, Ed Vendas, é um grande companheiro seu, palestrante, motivacional e que está fazendo uma revolução aqui, principalmente para o pessoal de ótica, que ele é do segmento de ótica. Esses são os 3 que eu estou vendo. Eu sei que tem mais gente, mas esses 3 estão aparecendo para mim aqui. Então, agradecer essas pessoas, né? E dizer que quem quiser, amanhã eu vou fazer essa aula sobre gestão estratégica de negócio às 10 horas da manhã. Vai ser um número máximo de 20 pessoas, que vai ser pelo
pelo Zoom, nós vamos ter oportunidade de conversar, então, se eu botar mais de 20 pessoas, eu não vou conseguir fazer isso, né? Então, nós estaremos amanhã de 10 às 11. Quem quiser, vai ser por ordem de chegada. Quem entrar primeiro lá no Zoom, eu vou admitindo. Quando chegar ao 20, a gente encerra e, lamentavelmente, não vai poder assistir mais, porque senão perde a finalidade da gente ter a oportunidade de bater papo aí com o pessoal. Agradecer a participação de todos, né? Joy, você o papo de gestão está à sua disposição para quando você quiser, será um grande prazer, né? Eu vou fazer, daqui a pouco eu vou mudar um pouco o formato, eu vou trazer 2 convidados para a gente ampliar essa nossa discussão e agradecer a participação de todos e dizer que esse é um espaço que a gente criou justamente para contribuir com o pequeno e médio varejista nesse período de crise e na saída da crise. Tá? Então, não esqueça, voltando aqui à Semana Brasil, lá na Universidade do Varejo, todos os nossos cursos estão com um preço simbólico de R$ 49,00 e tem cursos fantásticos na área de gestão de varejo. Tem curso sobre gestão de produtos, gestão financeira, visual merchandising, marketing de varejo, gestão de pessoas, gestão por indicadores, enfim, tem diversos cursos, oportunidade de capacitação a gente está procurando proporcionar, mas vai depender de quem está nos ouvindo, de identificar que o conhecimento é fundamental nesse período. Joy, para suas considerações finais, e mais uma vez, obrigado pela sua grande contribuição. Joerdi, obrigado pela oportunidade. A gente fica vendo você aí com esse back office aí da nossa querida Rio de Janeiro, sua cidade aí. Doido para ir novamente, mas sem poder viajar, não está nos meus planos ainda utilizar avião. Agradecer a oportunidade que a gente vai comentar um pouco sobre o que a gente está fazendo aqui em Belém para o Brasil inteiro assistir. O meu amigo Fred, que é o meu, quando eu tenho alguma coisa para perguntar, é o meu mentor, eu sempre ligo para ele, inclusive para me aconselhar. Fred, lá do Recife, presidente do... igual a nós aqui, CDL e Cindy Lojas no Recife se confundem também as diretorias. E agradecer a oportunidade da gente poder conversar, porque ninguém ensina, lembrar muito, tudo que a gente disse aqui, a maioria do pessoal já sabe. Apenas fica num cantinho lá na memória e a gente traz para cá, para o conhecimento, e as pessoas raciocinam. Falar de varejo é contaminante. Eu adoro falar de varejo. Tá? Então, obrigado pela oportunidade. E dar uma dica aqui para o pessoal, já que tem aí o seu público, deixa eu mostrar aqui. Mostrar aqui para o seu público, né, que está nos ouvindo, tem muita gente nova, que tem aqui esse livro, que é Gestão Estratégica de Negócio, né? Meu novo livro, novo já não é tão novo assim, Gestão Estratégica de Negócio, está aí nas bancas, tem em todas as livrarias, aí na Amazon, em todas elas. É uma boa leitura nesse período de crise, aí, uma gestão estratégica de negócio, então eu deixo aí para quem quiser comprar esse livro. Quem quiser autografado, entra em contato comigo que eu mando autografado, entendeu? Então, é mais uma oportunidade da gente estar contribuindo aí com o nosso pessoal de segmento de varejo, pelo qual eu sou apaixonado. Então, agradecer a presença de todos e até terça-feira. Terça-feira que vem eu vou estar aqui com a Évila. Évila é uma profissional da área de comunicação empresarial e ela vai bater um papo com a gente sobre a importância da comunicação empresarial nesse período de Covid, nesse período de crise, de saída da crise, principalmente com o trabalho home office, né? O trabalho em casa, como é que essa comunicação empresarial pode ser mais eficiente, pode ser mais eficaz. Então, na próxima terça-feira, eu estarei aqui com a Évila, e amanhã, de 10 às 11, também batendo um papo sobre gestão estratégica de negócio. Desejo a todos uma boa noite
E, mais uma vez, obrigado ao Fred pela grande contribuição e a todos, o Paulo Lúcio, ao o Edinaldo, a Helena, enfim, todos aqueles que estão aqui participando. Desejo a todos uma excelente noite e até terça-feira, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Obrigado, boa noite. Boa noite, amigo. Fica com Deus.